Let's ride. Let's go. Okay. So this is our wrapping up class. It's the end of the semester. We are having this wrapping up to review everything that we have seen this semester and to say goodbye and wait for the next one. It's a very big review of everything we have seen in the semester so far. É realmente uma revisão global de tudo que a gente viu nesse semestre, para a gente finalizar com chave de ouro e pular para o próximo, todo mundo em dia. So, let's do a warm-up. I'm sorry. Let's have a conversation. How do you think? Como que você pensa? How do you think? Do you usually think in Portuguese, then you translate to English, or you try to think directly in English? How do you think? For me? Yeah. For me, yeah. When I am more involved, I don't know, involved with matter, write or learn, write or write, right? I think in English. I think in English, but when passa, I don't know, more time, I think in Portuguese. I understand. I totally get it. Sometimes the opposite happens. O oposto acontece. When I am talking and writing in English all the time, I forget Portuguese. Yeah. Hi, Rafael. Hello. Hello. Be welcome. Be so very welcome. So, do you usually translate the Portuguese to English? Você faz essa troca de códigos do português para o inglês, correct? Yes. Também, sorry, I can speak in Português? Of course. Thank you. Então, eu estava falando com a teacher Ana Clara que eu já vinha assim, me desenvolvendo bem, mas aí eu viajei para visitar o meu filho, e quando eu já estava um pouquinho mais afinada, né, com o inglês, mas quando eu cheguei, onde? Na capital, na última capital aqui do Brasil, Miami. Na última capital do Brasil, Miami. E aí, mas não era exatamente em Orlando. Então, onde ele está, as pessoas não falavam quase assim, não tinha tanto espanhol, não tinha tanto isso. Porém, fui preparada para isso, cheguei lá, everything, todas as pessoas, people, I don't know, everyone speak in Spanish, and in my best friend too. My best friend também, desculpa, eu estou muito perdida aqui, falando também o tempo todo espanhol. Então, assim, e as pessoas do hotel, as pessoas do prédio do meu filho, aí eu cheguei para resolver 1000 problemas e me perdi. Mas eu tenho certeza, eu vou continuar insistindo, vencendo todas as barreiras, vergonhas, e eu vou pegar esse bonde de novo. So, nós estamos no tópico perfeito, porque agora eu vou trazer para você algumas dicas de como começar a pensar em inglês, how to start thinking in English, condicionar o seu cérebro
a não passar por aquela etapa português, inglês, porque nem sempre nós vamos encontrar equivalentes. Isso é um obstáculo no nosso aprendizado. Então, a gente tem aqui uma listinha de helpful tips, de dicas úteis, para a gente aprender esse condicionamento, a gente começar a condicionar o nosso cérebro para essa nova troca de códigos que é aprender um idioma. Ok? So, thinking in English is an important step in language learning. It helps you speak faster and understand conversations better. So here are some simple ways to start. Yes. Label objects around you. Parece coisa de doido, mas não é. Começa a colocar etiquetinhas, sabe aqueles adesivos onde você escreve em cima? Coloque etiquetinhas nos objetos da sua casa, ou, por exemplo, se você faz home office, você tem uma mesa de trabalho, Sim. Coloca lá, notebook, na mesa, desk, no teclado, keyboard, na caneta, pen, pencil, coisas assim. Todo dia, quando você vai passar por aqueles objetos, você vai ler aqueles nomes, ao invés do seu cérebro fazer o caminho, computador, computer, você vai olhar para o seu computador e você vai saber que é computer. Então, já é uma boa forma de se condicionar a pensar diretamente em inglês e pular essa etapa. It's okay. Etiquetar os objetos. It helps a lot. Muito bom. 2. Use simple sentences. Yes. You don't have to use very hard sentences from the beginning because you are in the beginning. Ninguém nasce sabendo. Então, você não tem a mínima obrigação de começar usando frases e estruturas complexas. Esse é seu momento de fazer um progresso crescente. Frases simples, depois estruturas mais complexas, conforme o seu vocabulário for se expandindo. Você pode começar com This is my phone. I like coffee. A parte mais difícil você já está fazendo, que é comunicar para o outro. Passar a comunicação para o outro. Não importa o quão simples seja a estrutura da sua frase. O importante é começar, mesmo que a estrutura seja simples no começo. Number 3. Talk to yourself. Fala com você mesma, fala sozinha. Fala com as paredes. Eu estava falando para um aluno meu, aula passada, que eu converso com a minha gata. Eu tenho vários animais de estimação, eu fico conversando com os gatos. Talk to yourself. Describe what you are doing. Fala para si mesmo o que você está fazendo. I am drinking coffee. Tem alguém te ouvindo? Não. Você está pagando de maluca? Um pouquinho. Mas você está treinando. Você está falando, você está treinando. E um lado bom é que você quebra um pouquinho a etapa do receio e da vergonha, porque só tem você te ouvindo. Fala com você mesma, fala em voz alta. Vai tomar banho e finge que você está dando um discurso porque você ganhou um prêmio. Conversa consigo mesma. Descreve o que você está fazendo para você mesma. Lê as coisas em voz alta para você mesma. Escuta música em inglês e canta em voz alta. Mas se bota aí. Se bota para falar. Isso é muito... Na realidade, eu escuto bastante música e também eu escrevo bastante. This is great. This is very good. Eu gosto muito de escrever. E, enfim, por algum motivo, enfim,
fiquei meio tensa os tempos aí, voltei atrás. Mas eu não quero tomar o espaço da aula dos seus alunos preferenciais, eu só quero assistir com eles, tá bom? Por favor, porque esse não é o meu level, por favor. Mas eu vou anotar essas dicas aqui que são preciosas. Talk to yourself. Listen to English daily. It's what we were talking about. Songs, podcasts, short videos. Help get your brain get used to the language. Practice with pictures. This one is very nice. Look at a picture, at a photograph, and try to describe it in English for yourself. It's okay. Very nice. And think in steps. Pensar em etapas. First, use single words. Mug, caneta. Cell phone, celular. Then you try to move to short sentences. And finally, form full thoughts in English. So you can, primeiro a palavra, depois a frase pequena, depois a frase grande. Pensar em etapas. Mesmo que demore, o outro te espera. Think in steps. It's great. So, by following these strategies and reading daily short stories, sempre tentando ler alguma coisa, eu gosto muito de ler o The New York Times. You will start thinking in English naturally. E vai pular aquela etapa do pensar em português, trocar para o inglês. Sim. It's a very good way to start. So, guys. Thank you. Don't worry. Let's connect the past to the present. You're learning to think in English and answer confidently. Great. Now let's explore how the present perfect helps express past experiences that still matter today. Pessoal, se vocês não se lembram, o que é o presente perfeito? Ele é usado para expressar experiências no passado que elas ainda têm impacto e relevância hoje. Ações do passado que ainda influenciam o nosso presente. Lembrando disso aí, vamos. Nós temos essa frase. Vamos ver se vocês conseguem encontrar o presente perfeito nessa frase. You have studied English with us through amazing lessons. Onde vocês acham que o presente perfeito está aí? Se alguém conseguir responder, se não, eu respondo com vocês. Studied. You have studied. Very good, Rosângela. Como dito anteriormente, ações do passado que ainda têm influência no nosso presente. Então, como a gente traduziria essa frase? Você tem estudado inglês conosco através de lições incríveis. Você tem estudado, você começou essa ação no passado e ela tem influência no seu presente até então. Tipo, have been. Quase. O have been, ele... Deixa eu procurar um exemplo mais coeso para o have been. O have been, ele é parte do present perfect e ele é usado tanto para o presente perfeito simples quanto para o presente perfeito contínuo para indicar isso mesmo, algo que começou no passado e ainda tem relevância no presente.
O que ainda tem o que ainda está acontecendo ou ainda tem efeito. Ela está seguindo, está fluindo. Isso, exatamente. Então, como que a gente forma o presente perfeito, meninos? A gente usa o presente do verbo have, aqui, e o passado particípio do verbo principal. Um verbo se transforma em passado particípio quando a gente, study vira studied. Então, presente perfeito se forma com essa fórmula. Have, que é o presente tenso do verbo have, mais passado particípio do nosso verbo principal. O have entraria como se fosse também um modal verb? Isso. Então, olha só. Vamos fazer um overview do present perfect, pessoal. Olha só. Como a gente sabe, connects past actions with current relevance, com ainda relevância presente. Formado com o have ou o has, caso nós tenhamos o he, o she e o it. Mais o passado particípio do nosso verbo principal. Quando que nós usamos o presente perfeito? Completed actions with present impact to express actions that started in the past and continue its influence. Unspecified past time, ou seja, um período do passado não especificado. Refer to actions without mentioning a specific time. É quando eu foco na experiência e não exatamente em que ponto do passado aquela experiência aconteceu. Ao invés de eu dizer, eu caí e bati a cabeça no dia 31 de janeiro de 2025, eu vou falar, esse ano, ou algum tempo atrás, eu caí e bati a cabeça. Eu estou focando mais na experiência do que em quando ela ocorreu. So I am referring to actions without mentioning the specific time, because what matters is the experience, not the time. And third, recent past events. So I am discussing recent actions in a way that shows their connection to now. Então, eu estou discutindo ações recentes de uma forma que mostra a conexão delas com o agora. So, um exemplo disso. Uma ação recente e a conexão com agora. Essa questão toda do conflito Irã e Estados Unidos e como isso vai impactar, enfim, eu usaria o presente perfeito para falar sobre isso em inglês com alguém. Porque é uma ação recente que está tendo uma conexão com o nosso agora e gerando um abalo sísmico aí, se projetando para frente. Agora, vamos fazer um contraste, pessoal, com o past simple. Let's distinguish. Aprender a diferenciar, distinguish bygone actions from their effects. So, what is bygone? Passado. Ações passadas. Passou. Bygone actions from their effects. Para que o present perfect serve? Linking past and present. We are going to use the present perfect to show how past experiences shape
current situations. Então, de uma maneira mais visual, olha aqui, pessoal, vamos visualizar uma ponte. É como se o presente perfeito fosse uma ponte que conecta o passado ao meu presente. E cada passo que a gente dá para atravessar essa ponte adiciona uma camada de significância. E assim a gente captura a essência do presente perfeito. Everything okay so far, guys? Todo mundo tá conseguindo acompanhar legal? Okay, let's go. So, signal words. Para a gente conseguir identificar o presente perfeito, vamos prestar atenção nessas palavrinhas em negrito, porque elas são signal words, ou palavras sinalizadoras. Quando elas aparecerem na frase, a gente, opa, presente perfeito. Vamos olhar. Olha só. I have already finished my homework. Nossa signal word, already. Eu já terminei. I have already finished. They haven't finished their project yet. Eles ainda não terminaram o projeto deles. Yet é a nossa segunda signal word. Atenção, pessoal, essa palavrinha aqui, ela sempre vai vir no final da frase. Na maioria dos casos, ao menos, ela vai estar sempre no final. She has just arrived at the airport. Just é a nossa signal word. She has just arrived. Ela acabou. Lembra do que a gente estava falando sobre as ações que acabaram de acontecer? She has just arrived at the airport. Arrived at the airport. Yes, very good. We have recently, de novo, ações recentes, recently moved to a new city. We have recently moved to a new city. Recently, nossa signal word. Have you ever visited Paris? Have you ever? Você já visitou Paris alguma vez? Have you ever? I have never been skiing before. Tá aqui o been, no nosso queridão, que nós desejamos mais cedo. I have never been. Eu nunca fui esquiar antes. I have never been skiing before. The company has achieved significant growth. Lembrando da nossa aula de fonética, nossa aula sobre os TH sounds, os sons do TH. TH tem som de F. Growth. Isso, assoprar a cobrinha. Growth. Perfeito. Up to now. Up to now é uma expressão que também vai sinalizar presente perfeito aí. Por quê? A empresa tem alcançado crescimento significante até agora. Up to now. Então, até esse ponto do presente está crescendo de maneira significante. Logo, presente perfeito. The team has won all their matches so far.
Então, o time tem ganho todas as partidas até agora. So far, até o momento, até agora, ganhou todas. Se vai continuar ganhando ou não, aí já passa da esfera do presente. Então, nossas signal words. Already, yet, just, recently, ever, never, up to now, and so far. Very nice, guys. So, let's do a quick review. Se vocês se sentirem confortáveis em responder, fiquem à vontade. Se não, eu vou respondendo e explicando junto com vocês. Which sentence is correct? Qual dessas três opções está correta? She is studied English. She have studied English. Or she has studied English. Oh my God. Eu coloquei no chat mais cedo sobre isso. Quando é he, she e it, o have vira has. Very nice. She has studied English. Very nice. Correct. Agora, vamos completar essa frase aqui. I to Australia before. That is my first time. Se essa é a minha primeira vez, eu nunca fui para a Austrália antes. I never have never been to Australia before. That's my first time. Perfect. I've had this car years. Eu tenho esse carro por anos. Tenho esse carro há anos. Sim. Since, let's see. It's for. O since é desde. Yes, up to. Desde, e eu não quero dizer desde anos, porque o desde ele implica que eu preciso dar um tempo específico, né? Desde 2000 e tanto, desde 1900 e tanto. Então, por anos, for years. For years. Very good, guys. Agora, sentence structure. Building blocks of communication. Porque, afinal de contas, o que é a comunicação, se não um grande jogo de Lego onde você vai encaixando as pecinhas até fazer sentido? Building blocks of communication. Every sentence in English has a subject, a verb, and often an object. Então, a gente vai ter sujeito, verbo ou predicado e, com frequência, um objeto. Understanding how to organize these elements helps you build complete sentences. Então, a partir do momento que a gente entende como organizar esses elementos, meio caminho já está andado para a gente estruturar frases completas e claras. Então, olha só. What happens when we want to express a cause and an effect? Something that depends on something else. Quando eu quero expressar causa e efeito, algo que depende de outra coisa. E aí? O que eu faço? That's when we move from a simple sentence to a complex sentence made of two parts. One part sets the condition
and the other shows the result. E é aí que a gente entra em conditionals. Quando a gente quer expressar causa e efeito, algo que depende de outra coisa para acontecer, para existir, a gente automaticamente está se movendo de uma estrutura simples para uma estrutura mais complexa, que é feita de duas partes. Porque, né, se é causa e efeito, se eu dependo disso aqui para isso aqui acontecer, logo eu preciso de duas partes para isso aqui fazer sentido. Então, uma parte é a condição e a outra é resultado. Condição, resultado, causa, efeito. Então, é aí que a gente entra no âmbito gramatical chamado condicionais. A gente vai aprender um pouquinho sobre conditionals, causa e efeito. Esse aqui, precisando desse aqui para existir. Isso aqui, pessoal, é uma estrutura simples de frase. You study English at ATR. É a nossa estrutura. Nós temos sujeito, que é you. O que é o sujeito? A pessoa ou a coisa que está fazendo a ação. É o meu sujeito. Ele geralmente vem no começo das frases. Study é o nosso verbo. Verbo estudar, eu estudo, tu estudas, eu estuda. English é o nosso objeto. O que eu estudo? Inglês. You study what? English. Tá aqui meu objeto. O objeto é a pessoa ou a coisa que recebe a ação do verbo. Então, se o meu verbo é estudar, o que está recebendo a ação de ser estudado? Inglês. Inglês. Está aqui meu objeto. E at ATR é o meu predicado. Relembrando o que é predicado. É a parte da frase que te conta o que o sujeito faz ou o que o sujeito é. Então, inclui o verbo e qualquer outra informação sobre a ação. Daqui para frente é tudo predicado. De study para frente, tudo predicado. So, subject. The person or thing doing the action. The object. The person or thing that receives the action of the verb. And the predicate is the part of the sentence that tells what the subject does or is. Essa é a nossa estrutura básica. Sujeito, verbo, objeto, predicado. Verbo. Agora, a estrutura de uma condicional. O que está acontecendo aqui? Essa é uma first conditional, uma primeira condicional. Para que a gente usa first conditional, pessoal? To talk about real and possible situations in the future. It's great for goals, plans and consequences of actions. Então, a nossa primeira condicional, eu estou falando sobre situações reais e possíveis no futuro. Então, é uma estrutura muito boa para a gente falar sobre objetivos, planos e consequências dos nossos atos. Então, olha só. Vocês veem como eu tenho duas partes divididas por uma vírgula. If you study English at ATR, you will achieve your goals.
Então, se você estudar inglês na ATR, você vai alcançar seus objetivos. O if aqui indicando um se e indicando que é uma condicional, porque se A, você B. Eu não chego aqui se não isso aqui. Então, quando a minha frase começar com esse cara, eu já sei que tem alguma condição de alguma coisa aí. Se o quê? Que tipo de condição que você está me impondo? If you study, sujeito, verbo, objeto. If you study English at ATR, tá aqui minha condição. A minha condição é você estudar inglês na ATR. You, sujeito, will, verbo, achieve, objeto, você vai alcançar. Your goals. Então, condição, estudar na ATR. Resultado, alcançar seus objetivos. If, indicando o começo da minha condição, e a vírgula separando a minha célula de condição da minha célula de resultado. So, this is my condition clause, que está no presente simples. And this is my result clause, que está no futuro simples. If you study English at ATR, you will achieve your goal. Okay? Just a second. Ok. Guys, nós temos a condicional 0, a primeira condicional, a segunda e a terceira. Ou seja, nós temos do 0 ao 3, 4 graus diferentes de condicional. Mas não arranquem os cabelos. Ah, meu Deus, são... Calma aí. The zero conditional. Como é que a zero conditional funciona, família? The zero conditional is used to talk about general truths and scientific facts. Então, eu uso a minha condicional 0 para falar sobre verdades gerais e fatos científicos. Prestem atenção nesse exemplo. If you heat water to 100 degrees, it boils. Se você esquentar a água a 100 graus, ela ferve. Isso é uma puta. Isso é um fato científico. Então, vocês percebem como a condicional 0, ela não te dá espaço para coisas hipotéticas? Por isso que é 0 condicional. Porque ela não te dá espaço para o abstrato e para o hipotético. Ela fala de verdades absolutas. 0 condições de você sair do absolutivo. Então, minha estrutura é o if, presente simples, porque é o que é e acabou. Se eu fervo a água a 100 graus, ela vai ferver. Vai borbulhar. Pronto. Não tem para onde ir. As coisas são o que são. Então, minha condicional 0
verdades absolutas e fatos científicos. Conforme eu vou descendo essa escadinha, né? Conforme eu vou me movendo diante dos diferentes graus de condicionais, mais eu me abro para o abstrato. Primeira condicional. To talk about real and possible situations in the future. If it rains tomorrow, we will stay at home. Se chover amanhã, a gente vai ficar em casa. Minha estrutura sendo if mais presente simples mais futuro simples, que é o will junto do infinitivo. Então, se chover amanhã, a gente vai ficar em casa. É uma possibilidade muito palpável, muito real, chover amanhã. Mas tem uma chance de que não ocorra. Vamos descer mais um grauzinho. Mais um degrau. Segunda condicional. Estou ainda mais aberta ao metafórico, ao hipotético e ao abstrato. Por quê? A segunda condicional, ela fala sobre hypothetical or unlikely situations in the present or future. Então, eu estou falando sobre situações hipotéticas e ou improváveis no presente e no futuro. Olha só. If I had a lot of money, I would travel around the world. Se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria o mundo. Eu tenho? Não. É muito improvável que eu venha a ter? É, mas é impossível? Não exatamente. Eu posso ganhar na loteria, ficar famosa do dia para a noite. De N formas, pode ser que, em alguma possibilidade maluca, eu venha a ter dinheiro. Então, é hipotético se eu tivesse, mas eu não tenho. Então, é uma hipótese aqui que eu estou viajando. É improvável, mas não é impossível. Nossa estrutura da second conditional sendo o if junto do passado simples, junto do would e o infinitivo. Qual é a função do would, dessa palavrinha aí? O would, ele é um modal verb, ele é um verbo modal que vai indicar hipótese, possibilidade, desejo ou condição. Então, o would aqui indicando a nossa hipótese, nossa possibilidade. Vamos descer o último degrau dessa escadinha. The third conditional. Aqui a gente está realmente viajando na maionese, Lúcia, no céu com diamantes. Por quê? Nós estamos falando de situações hipotéticas no passado e suas prováveis consequências. Olha só. If I had studied harder, I would have learned more. Se eu tivesse estudado mais, eu teria aprendido mais. Hoje em dia eu saberia mais. Mas eu estudei? Não. Então eu estou falando de uma situação hipotética no passado. Se aqui no passado eu tivesse estudado mais, minha hipótese está aqui no passado, eu teria tido essa consequência aqui no presente. Mas como eu não estudei,
Isso aqui não aconteceu no meu presente. Então, situações hipotéticas no passado e suas consequências. Se eu tivesse estudado mais, eu teria aprendido mais, mas como eu não estudei, eu não aprendi. E eu não posso voltar no tempo. Então, aí que 0 probabilidades. É tão abstrato que não tem como eu voltar no tempo para fazer ser concreto. A estrutura do meu third conditional sendo o if. Vocês percebem como esse cara tá sempre aqui? Sempre. Ele é o se. Então, eu preciso dele para indicar a minha condição. O if, passado perfeito, would have, passado particípio. If I had studied harder, I would have learned more. But I didn't. So I didn't learn. 0. If you heat water to 100 degrees, it boils. Show, verdade absoluta. Não tem pra onde ir. If it rains tomorrow, we will stay at home. Se chover amanhã, a gente vai ficar em casa. Muito provável. Pode ser que não ocorra. If I had a lot of money, I would travel around the world. Se eu tivesse muito dinheiro, viajaria pelo mundo. Não tenho. É difícil que eu tenha, mas vai que. If I had studied harder, I would have learned more. É tão improvável, é tão impossível que eu não posso voltar no tempo para fazer ser possível. Bom. Tudo bem até aí, pessoal? Todo mundo entendendo legal? Alguma dúvida? Vocês podem fazer perguntas, viu? Sei que o Rafael tá ocupadinho, mas sei que não tá ouvindo aí. Tudo bem, Rosângela? Eu estou vendo você pela primeira vez, eu estou anotando aqui, estou gostando muito, então não posso nem dizer que não é que eu tenho dúvida, mas eu estou conseguindo entender aqui. Aqui agora eu consigo entender. Porque acaba que a gente leva um pouquinho porque a gente aprendeu também no português, né? Sim, sim. E... A estrutura é similar, porque ambas são línguas latinas, então a gente tem essa estrutura similar aí. Olhando aqui agora, é perfeito, assim, dá para entender. O negócio é a gente conseguir colocar isso na prática. Mas vai. Tá tudo certo. Quanto mais a gente acha que não vai, mais a gente se trava para não ir. Não, é porque é a primeira vez que eu estou vendo, né? Mas achei bem interessante. Thank you. So, guys, agora a gente tem um exercício que eu vou fazer junto com vocês. Eu vou fazendo e explicando para fluir direitinho, para a gente não ficar receoso, não ficar nervoso. Então, eu vou fazendo, explicando e a gente vai se organizando. Aqui a gente tem uma série de expressões e ditados populares que usam a zero conditional. Vamos tentar preencher esses espaços em branco com as palavrinhas que estão aqui. Conforme a gente for usando, eu vou riscando para a gente não se perder. Então, olha só. A nossa primeira frase é: If you can't stand the heat of the kitchen. Se você não aguenta o calor, sai da cozinha. Então, que palavrinha eu usaria? Que expressão eu usaria para completar essa frase? Get out. Very nice. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Perfect. Number 2. If you can't beat them. Se não pode com eles, junte-se a eles.
She gives pics. I don't know. If you can't beat them, Be- join them. Junte-se a eles, join. If you can't beat them, join them. Number 3, if it's too good to be true, it probably is. Se tá bom demais para ser verdade, provavelmente é. It's If it's too good to be true, true. it probably is. Very good. Number 4, be good. If you can't be good, careful. Seja bom. Se você não puder ser bom, seja cuidadoso. Be careful. Be careful. Perfect. Be good. If you can't be good, be careful. Perfect. If you want something done properly, yourself. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Go. Do. Perfect. Very nice. If you want something done properly, do it yourself. Very good. If a job's worth doing well. Seu trabalho. Aqui, nesse caso, deixa eu pegar a borrachinha. A gente vai usar de novo esse carinha aqui. If a job's worth doing, it's worth doing well. Se vale a pena fazer um trabalho, vale a pena fazer bem feito. If you can, you can do it. Se você consegue sonhar, você consegue fazer. If you can dream it, you can do it. A famosa frase do Walt Disney. If it isn't broken, don't. Se não está quebrado, não tente consertar. Don't fix it. If it isn't broken, don't fix it. Very nice. If life, you lemons, make tequila. Ai, eu me perdi aqui. If. Ok. If life. Ok. Gives. Perfeito. If life gives you lemons, É. make tequila. Se a vida te dá limões, faça uma tequila. Não sei porque não falaram limonada, mas tudo bem. Tequila, ótimo. É o ritmo das férias já. É, tá certo. Faça tequila, é isso aí. If you want to fast, go alone. If you want to go fast, I don't know. If you want to go fast, go alone. E como a gente usa o go 2 vezes, if you want to go far, go together. Vamos dar uma olhadinha nas frases completas. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. If you can't beat them, join them. If it looks too good to be true, it probably is. Aqui a gente errou e eu não percebi. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Não era it, era looks. Por isso que eu errou. Be good if you can't be good. Be careful. If you want something done properly, do it yourself. Careful.
a job's worth doing, it's worth TH off. Worth doing well. If you can dream it, you can do it. If it isn't broken, don't fix it. If life gives you lemons, make tequila. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Very nice. Agora, a gente tem practicing. É um jogo interativo bem bacaninha. So, if we travel to Rio de Janeiro, we will visit Maracanã. Is this a zero, first, second, or third conditional? What do you guys think? Third. First conditional. Perfect. Very nice. First conditional. Perfect. If she studies hard, she will pass the test. Eu olhando minhas anotações. Uma consequência, né? Se ela estudar, ela vai passar. Ou não. Não é a zero. Eu entenderia como a first também. Perfect. First conditional. Very nice. If he runs faster, he will win. Desculpa. If he runs faster, he will win the race. Se ele correr mais rápido, ele vai vencer a corrida. Poderá ou não. Second conditional? Não. Era first de novo. Poderá. Provável, mas não é como a zero. If I eat peanuts, I am sick. Se eu como amendoim, eu fico doente. Não tem jeito. Zero conditional? Perfect. If water reaches 100 degrees, it boils. Zero conditional. Perfect. Very good. If they not have, tá negativo, a lot of activity, they to the gym every day. They go. Se eles não tivessem tantas atividades, eles iriam para academia todo dia. Caramba, possibilidade. Às vezes não tem tanta atividade, nem vai para academia todo dia. Desculpa, eu falei. Desculpa, falei. É assim mesmo. Second or first? Second. Very nice. É o nosso verbo modal indicando hipótese e possibilidade. Então, if they didn't have a lot of activity, they would go to the gym every day.
Perfeito. A new car. If a good job. Eu vou comprar um carro novo se eu conseguir um bom emprego. Gente, só eu que estou falando, é porque só tem a minha voz. Eu já estou com vergonha. Só você que tá falando. Ai, é porque eu devo ser a falante mesmo. Não. O Rafael tá só de espectador. Tá. Second. Esse aqui? Minha internet deu uma desestabilizada agora. Voltei. Era esse aqui, ó. I will buy a new car if I get a good job. Eu vou conseguir um carro novo. Eu vou comprar um carro novo se eu conseguir um emprego melhor. If we had studied harder, we might have passed the test. Se nós tivéssemos estudado mais, nós teríamos passado na prova. Que condicional é esse? 0%. É tão condicional isso, sabe? Porque é tão condicional, tão possibilidade que... Mas será? Porque pensa bem, se nós tivéssemos estudado, nós teríamos passado. Eu acho que é condicional, porque já não estudou. Exato. É impossível, você não estudou. Exatamente. It's third conditional, terceira condicional, porque já foi. Tá tão hipotético que eu não tenho como voltar no tempo para fazer deixar de ser. If she had worked more, she could have saved more money. Se ela tivesse trabalhado mais, ela teria economizado mais dinheiro. Mas ela não trabalhou, então não teve como. Third conditional. Third conditional again. Very nice. Se eu me tornasse uma princesa, eu sairia do meu trabalho. Como eu não me tornei, eu sou um third conditional. E eu vou usar esse cara aqui, ó. O modal words. If I became a princess, I would quit my job. E agora? If you heat ice, it melts. Se você aquecer, o gelo ele derrete. E aí? Zero conditional. Zero conditional. Perfeito. Muito bem. If you a cold, you in bed. Se você pegar uma gripe, você vai ter que ficar na cama. One conditional. If you have a cold, you will stay in bed. Muito bem. People die if they don't eat. As pessoas morrem se elas não comerem. Não mesmo. Isso não é científico, né? Acho que eu colocaria como zero conditional, porque ele não te tá dando muita margem para raciocínio. Tipo, se a pessoa não come, ela morre, tá? If you sleep, you dream. O que também não é absoluto, né? Se você dormir, você sonha. Mas levando em conta esse raciocínio de ou... Você precisa estar dormindo para sonhar? Exatamente. Zero conditional. Perfeito. Agora que a maioria de nós sonha acordado, mas tudo bem. Exato. Sonha mais acordada do que dormindo. Our kids happier if we in the city. Nossos filhos ficariam mais felizes se nós morássemos na cidade.
mas não moramos. Então, third. Very nice. Perfect. A big tattoo on my arms if my parents to do it. Eu teria uma grande tatuagem no meu braço se os meus pais me deixassem fazer uma. Third. Eles não deixaram. Third. It's possible. I would get a big tattoo on my arms if my parents allowed me to do it. Eu vou colocar o allow no passado simples. Então é uma first conditional. If he had... Opa! Tinha tempo e eu não vi. Mas espera aí que a gente volta já para a página onde a gente parou. Ah, não, pera. Não. Ok. I would buy a new house if I were richer. Eu compraria uma casa nova se eu fosse mais rico. Existe possibilidade. Yeah, existe. Existe possibilidade de. Não é impossível ficar mais rico. É, não é. Second conditional. Perfeito. Very nice. Não é impossível, mas... Essa if clause é composta por verbos no passado perfeito, enquanto a principal envolve verbos como would have, could have and might have. Teria, poderia, deveria. It's a question? É. Você acha que essa característica se encaixa na zero, na first, na second ou na third? This clause is composite as proof. Could and might have. I don't know. Was perfect. Vamos ver. Yes. It's the third, a terceira, porque eu deveria, eu poderia. Aconteceria. Não aconteceria, mas não aconteceu. Muito bem. Isso aqui já foi. If he had a car, he would drive her to her house. Se ele tivesse um carro, ele levaria ela para casa. Mas ele não tem um carro. Então ele não levou. Third conditional, porque no momento ele não tem. Mas é tão impossível assim você conseguir um carro. Só passa o ridículo quem se arrisca, sou eu, né? A racionalização do... mais poderia, mais arrisca, mais vai, mais não vai, mais... A gente fica pensando na realidade. Bom, mas agora ele não tem. Mas também não é impossível dele ter. Não é possível dele ter. Mas só é impossível... Algo só se torna impossível a partir do momento que a gente só conseguiria aquela coisa se a gente tivesse que voltar no tempo para conseguir aquela coisa. Sim. If you, dinner, I, the dishes. Se você fizer o jantar, eu lavo os pratos. Eu vou lavar os pratos. I will. Não ouviu? Ficou mudo? Ou você está me ouvindo? Agora. Por favor. Se você fizer o jantar, eu vou lavar os pratos. Logo, I will wash the dishes. Perfeito. Aqui foi a filosófica que pegou a gente. If I were the leader of this country,
I would make many changes. Se eu fosse a líder desse país, eu faria muitas mudanças. Mas eu não sou. A probabilidade de eu ser é bem baixa. Pois é, mas aí se confunde muito a second com a third, porque, sei lá, de amanhã, se você pode vir a ser, olhando a realidade agora é third conditional, mas eu não sei da tua vida se você pode se tornar assim, então pode ser uma second conditional. É a second, porque se Não eu me tornar... É muito improvável, mas não é impossível. Tipo, não é impossível a ponto de eu precisar voltar no tempo para fazer acontecer. A probabilidade de acontecer é pequena, mas existente. Mas, né? Vai que, sei lá, eu entro na política do dia para a noite e... Vai que, né? Não. Política não é para mim, não. Pergunta: qual é a estrutura da segunda condicional em inglês? Dá uma lida aí nessas opções. O que você acha? Pois é. If assim, would have, if more simple, more fast, would have. Mas eu tenho verbo contínuo. Vamos ver. Da second conditional é a if simple past would. If he drives really fast, he will get a speeding ticket. Se ele dirigir rápido, muito rápido, ele vai pegar uma multa. Eu acho essa pegadinha muito ruim, porque fica muito entre a segunda e a terceira. É a primeira. Por quê? Sabemos que ele tem um carro, sabemos que ele dirige. Ah, tá, eu não prestei atenção no início da frase. Se eu tivesse um carro, tá, desculpa. Se ele dirigir muito rápido, ele vai pegar uma multa. E nada me garante que este querido não vai enfiar o pé no acelerador e se mandar. Então, bom, levando em conta que eu acho que nós já revisamos o suficiente, let's move on to gerunds and infinitives. Vamos dar um passinho em direção aos gerúndios e infinitivos agora, pessoal. To understand how gerunds and infinitives are used in English, it's important to explore the specific grammatical patterns, the types of verbs they follow, and how they can be applied in practical settings. Então, para entender como os gerúndios e infinitivos são usados em inglês, é importante a gente explorar as estruturas gramaticais, os tipos de verbo que eles seguem e como eles podem ser aplicados em configurações mais práticas, ao invés de ficar naquele negócio, vou decorar gramática, vou decorar gramática. Como é que a gente aplica esses caras na nossa vida? Aqui eu prometo que é mais tranquilo. Ó, o que são os gerúndios? Verbos que terminam ing. With ing. Perfect. It's a verb form that ends in ing and functions as a noun. Então, é uma forma verbal que termina em ing e funciona como um substantivo. Os gerúndios, eles são geralmente usados quando nós estamos falando sobre ações ou atividades, especialmente no contexto de discutir administração de tempo, hábitos e rotinas. Exemplo: I enjoy working in the morning when I am most productive. Eu gosto de trabalhar
durante a manhã, que é quando eu me sinto mais produtiva. Então, estou falando de hábito, rotina. I suggest breaking your work into smaller chunks. Eu sugiro que você fragmente o seu trabalho em cláusulas menores. Ao invés de você fazer um monte de trabalho de uma vez, faz de pouquinho em pouquinho que você chega lá. Time management, uma forma de você administrar o seu tempo de uma forma saudável para você. Então, tá aqui, ó, working, breaking, rotina, time management. Quando que eu uso o gerúndio, teacher? Muitos verbos são seguidos do gerúndio quando nós estamos discutindo atividades como enjoy, consider, suggest, recommend, avoid, and prefer. Enjoy, que é gostar e aproveitar. Consider, considerar. Suggest, sugerir. Recommend, que é recomendar. Avoid, que é evitar. E prefer, que é preferir. A maioria desses verbos são seguidos do gerúndio, porque eles estão discutindo atividades e hábitos e rotinas, enfim. Você precisa de um minuto para anotar? Você precisa que eu espere um pouquinho para você terminar de anotar? Eu anotei. Rápida? She's quick. Infinitivos agora. O infinitivo é bem simples. A estrutura dele é essa aqui, ó. É a forma base do verbo que, com o to na frente, eu vou ter o to mais a forma base do meu verbo. Tá bom, mistério. To work, to plan, to organize. Quando que eu vou usar os infinitivos teacher? Quando discutindo objetivos, intenções, decisões, principalmente dentro desse contexto de produtividade. Exemplo, we need to organize the tasks before the meeting. Nós precisamos to organize aqui, ó. Nós precisamos organizar as funções antes da reunião. Ou, I want to create a schedule for my week. Eu quero criar uma escala para minha semana. Quando que eu vou usar? Depois de certos verbos. Decide, want, need, hope, plan, expect, choose. Todos os verbos que forem para objetivos, decisões e intenções, infinitivo to, forma base do meu verbo, para indicar que eu estou discutindo objetivos, intenções e decisões. Agora, como ambos estão nesse âmbito de produtividade, vamos comparar esses dois carinhas para a gente não se perder. O gerúndio, o que ele vai fazer pela gente? Ele vai descrever ações em andamento ou habituais. Ele é muito útil quando você está falando sobre as suas rotinas, preferências ou atividades recorrentes. Routines, preferences, ongoing activities. O infinitivo, por sua vez, vai expressar propósito, intenção e objetivo.
É usado quando você quer focar no que você planeja fazer ou no que você está mirando em alcançar no futuro. When you focus on what you plan to do or aim to achieve in the future. Gerúndio. Ongoing actions. Infinitivo. Actions. What you plan to achieve in the future. Essa ação ainda não está em andamento. É o seu propósito e a sua intenção para o futuro. Olha aí uns exemplozinhos. I enjoy organizing my tasks at the start of the day. Eu gosto de organizar as minhas funções no começo do dia. Então, é uma ação habitual que eu tenho. Todo dia eu vou lá e organizo tudo que eu tenho que fazer antes do meu dia começar. I avoid procrastinating because it wastes time. Eu evito procrastinar porque é perda de tempo, é gasto do meu tempo. Então, uma ação habitual que eu tenho é evitar a procrastinação. Eu estou sempre me condicionando a fazer alguma coisa. Já na casinha dos infinitivos, I plan to organize my tasks first thing in the morning. Eu planejo organizar as minhas funções. Minha bateria está acabando. Plan to organize my tasks. Eu já estou fazendo isso? Não. Mas é uma coisa que eu planejo fazer por mim. I need to stop procrastinating and focus on important tasks. Eu preciso parar de procrastinar e focar em funcionalidades importantes. Eu ainda não consegui parar de procrastinar, mas é uma coisa que eu planejo fazer por mim. Então, aqui, essas ações já estão em andamento e já são habituais. E aqui são coisas que eu ainda planejo aplicar na minha realidade e ainda não apliquei. Dito isso, só para finalizar a nossa aula de hoje, vamos exercitar um pouquinho. What task do you prefer working on during the morning hours? Qual é o tipo de função que você prefere se focar em fazer durante as primeiras horas da manhã? Um hábito, uma ação habitual que você tenha durante a manhã. Can you answer? During the morning hours, I prefer working on my mental health. Eu acordo de manhã e eu escrevo no meu diário. Journaling, que a gente chama. Então, é uma ação habitual que eu tenho. Working on my mind, so I can start the day nice. Se eu tenho um sonho, eu vou lá e escrevo. Se eu acordei com algum tipo de reflexão, eu vou lá e escrevo também. Esvazio meu cérebro para começar meu dia bem. Então, é uma ação habitual que eu tenho. It's an ongoing action. Infinitivo. What do you need to complete by the end of this week? Algo que você ainda não fez, mas que você precisa completar até o fim dessa semana. No meu caso, I need to finish cleaning my house to receive my friends. Eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro que está vindo para cá, ela vai chegar amanhã, e eu preciso limpar a minha casa para receber ela, e eu ainda não fiz isso. Because I am procrastinating. See? Yes. I need clean my clothes. I need to fix my wardrobe. Eu preciso arrumar meu guarda-roupa. Eu abro a porta do guarda-roupa, eu olho para ele e eu... Yes.
I don't want to do it. I don't want to do it. But anyways, guys, this is it. Essa é a nossa aula de hoje. Chegamos no nosso horário. Thank you guys so much for coming. It was a pleasure receiving all of you. Essa aula foi gravada e ela vai estar disponível no mural do Classroom de